Esta é a delícia que vamos juntos fazer hoje, um delicioso pão de Natal tamanho família. Olha só isso, que delícia, que massa maravilhosa e que recheio incrível. Sou o Marcos, vem comigo fazer essa receita. Então vamos lá, pessoal, iniciar pela massa do pão. Tenho 350 ml de leite morninho, tá? Aquele morno para frio. 5 colheres de sopa de açúcar. E também já acrescento 10 gramas de fermento seco para pão. Vou misturar bem esse fermento nesse leite com açúcar para dissolver ele completamente, tá bom? Eu comecei misturando com a colher aqui de pau, porém se você tiver o fouet para misturar bem o fermento, facilita muito o seu trabalho, já fica a dica aí para vocês, ó. Dissolvi bem o meu fermento. É importante, pessoal, fazer esse processo. E agora adiciono 4 ovos. Lembrando que esse pão é um pão bem grandão, tamanho família, delicioso, para você estar fazendo aí na sua casa. Então, misturo os ovos e agora venho com a farinha de trigo, ok? Então, vou pegar minha peneirinha e vou adicionando aqui a farinha de trigo já peneirada. Quantidade de farinha de trigo. Aqui eu vou ir colocando e depois eu passo para vocês a quantidade exata, tá, pessoal? Porque varia aí do tipo de tipo de farinha de trigo que você utiliza. O tamanho dos ovos também vai influenciar aí na quantidade de farinha de trigo, tá? E até mesmo depende da farinha de trigo que você utiliza. Então aqui eu coloquei em média de meio quilo de farinha de trigo. Vou misturar. E depois vou acrescentando conforme precisar na nossa massa, tá bom? Então, ó, vai misturando, coloquei mais um pouquinho. Agora adiciono 1 colher de café de sal. E tenho aqui 4 colheres de sopa de manteiga, pode ser margarina também, tá? E agora, pessoal, vou misturar um pouquinho aqui com a colher, mas agora é mão na massa, literalmente. Vamos misturar bem essa nossa manteiga nessa massa, agregar a massa. E também já vou passar para a bancada aqui, porque eu já vou ir sovando essa massa, misturando bem essa manteiga na massa. E se precisar, eu vou estar colocando mais um pouco de farinha de trigo, tá? Com certeza vai precisar, sempre precisa. Então, ó, tira toda a massa aqui. Fica uma massa bem gostosa, saborosa. Rende um pão bem grande, tá, pessoal? Lembrando, se você quiser fazer meia receita, pode estar fazendo. Só você diminuir a quantidade aí dos ingredientes pela metade. Ó, então aqui eu vou sovando. Ó, ela vai ficando uma massa mais molinha por conta da manteiga. Esse ponto aqui, pessoal, é um ponto legal para fazer panetone, tá? Do jeito que tá a massa aqui, você pode colocar já frutas e fazer panetone nas forminhas. Mas não é o meu objetivo, é pão mesmo. Então aqui, ó, terminei de chegar no ponto, sempre sovando. Coloquei mais farinha, tá, pessoal? Ó, vou passar mais um pouquinho de farinha aqui. Em média, presta muita atenção, eu utilizei aqui nessa massa 750 gramas de farinha de trigo, de uma pesadinha ali, para passar para vocês, tá bom? Então, você vai utilizar de 700 a 800 gramas, até 850, vai depender. Vou passar minha massa aqui para a bacia, cobrir com um paninho, um plástico, deixar uns 20, 30 minutos descansando. Enquanto isso, eu vou preparar o recheio. Eu tenho aqui no meu bowl 1 xícara de chá de açúcar, medida de xícara de 240 ml. Tenho 1,5 xícara de farinha de rosca, isso mesmo, farinha de rosca. Essa daqui, ela foi feita com pãozinho mesmo, lá, o pãozinho francês, que é o râlé, tá bom? Então, ó, tá aqui. Lembrando que a farinha de rosca pode ser também aquela comprada no mercado, aí fica do seu gosto, tá? Se tiver pão francês na sua casa, aproveita. Coloquei raspas de um limão, 1 colher de sopa rasa, tá bom? De
canela em pó. Olha que maravilha, canela em pó. Fica bem saborizado. Limão com canela, eu acho que é uma combinação assim perfeita, essas raspinhas com canela. Dá um gosto bem saboroso. E aqui eu já tenho essa base que eu vou utilizar para colocar no recheio do meu pão. A outra base é as de frutas que eu vou utilizar. Eu tenho aqui 350 gramas de frutas cristalizadas. Também tenho, deixa eu pegar aqui, 100 gramas de uvas passas sem sementes. E também tem as uvas passas brancas, né? Lembrando que também vai ficar ao gosto seu, se quiser tirar algum, né? Aí é você que decide o que você vai estar querendo fazer. Minha sugestão é esta, tá bom? Lembrando que os ingredientes vão ficar todos anotados na descrição. Pois só vocês dão uma olhadinha, se tiver faltando alguma coisa, me avisa que eu corrijo, tá bom? E aqui, pessoal, eu coloquei 4 colheres de sopa de licor de amarula. Tá bom? Ai, Marcos, não tem licor. Gente, pode fazer sem. É que eu tinha aqui, coloquei. Se você tiver um tipo de outro licor que você acha que combina, pode colocar. Então aqui eu vou reservar. A minha massa ficou descansando, ó, uns 30 minutinhos. Ela já tá aqui crescendo. Vou tirar aqui, ó. Olha que massa maravilhosa. Sem contar que a manteiga dá uma perfumação nessa massa muito boa. Tá, pessoal? Ó, vai abrindo. Dá até para ir abrindo com a mão. Peguei aqui o rolo que tá faltando, aquele pedacinho, a parte que segura aqui, que sumiu e ninguém acha. Já faz tempo, mas eu não desfaço dele, não. E aqui, pessoal, ó, eu já abri toda a minha massa. Importante sempre você ir abrindo a massa e virando ela de um lado para o outro, tá? Para não grudar na mesa. Agora eu venho com manteiga ou margarina. E vou pincelar aqui na minha massa. Então, em média de umas 4 colheres de sopa de manteiga que eu vou pincelar aqui, tá? Então, vamos colocando. São 4 colheres de sopa generosa, medida de vó, ok? Então, você pincela. Que agora é a parte do recheio do nosso pão de Natal, tamanho família, delicioso. Massa pincelada com a manteiga. Agora eu venho com aquela misturinha que fizemos do açúcar, farinha de rosca, canela e raspas de limão. Coloco tudo aqui, tá bom? Marcos, eu posso fazer pães menores? Pode. Você pode adaptar aí, pessoal, do seu gosto. Quer fazer menor, quer fazer pãezinhos trançados, até mesmo dá. Eu optei por fazer uma maneira mais rápida, tradicional, interessante para você fazer na sua casa, tá bom? Ó, espalho aqui. As bordas eu evito de ficar colocando sempre o recheio, sempre deixo as bordas sem colocar. E agora venho com as frutas cristalizadas, com as uvas passas. Ah, Marcos, eu não gosto, eu posso dividir, de repente na família tem quem não gosta, posso fazer uma com chocolate? Pode, tá bom? O recheio vocês podem criar, pode colocar coco, pode pôr coco com goiabada, e aí você inventa aí do seu gosto, tá bom? Do gosto da sua família. E como eu disse, você pode dividir aqui a massa em 2, 3 partes e fazer com recheios diferentes. Usa aquela base que eu ensinei da farinha de rosca com açúcar e depois você coloca outros tipos de recheio. Agora aqui, ó, eu vou fechar a massa. Então, sempre começa aqui, ó, nas laterais, dobrei e vou agora dobrando e apertando sempre, tá? Para evitar que fique bolhas de ar no meio da massa. Então, você vem, vai apertando, dobrando para dentro. Aproveita, não é inscrito, se inscreva. Gente, dá aquele like aí no canal, deixa o comentário do que você achou dessa receita. E agora eu tô finalizando aqui, ó. Olha que tamanho de pão gigante, tá bom? Tenho essa forma enorme aqui, a medida eu vou deixar na descrição para vocês, tá bom? Mas a forma você utiliza que tiver na sua casa que caiba o pão, tá? Então aqui eu vou devagarzinho. Tá, pessoal? Tô fazendo dessa maneira bem simples, para ficar um pão bem grandão mesmo, porque vai crescer. Então, ó, coloquei a massa aqui, ajeitei,
cubro com plástico, cubro com filme e vou deixar ela crescer aqui. No meu aqui eu deixei em média de uns 40 minutos, 1 hora, tá? Mas você deixa até mais ou menos, vamos dizer assim, dobrar de volume. Ó, ela dobrou, olha o tamanho que ela ficou. Vou tirar aqui o plástico, coloquei. E agora, já coloquei meu forno para pré-aquecer, 180 graus, 10 minutinhos. Tenho aqui uma gema, um fiozinho de azeite ou óleo e uma colher de sopa, vou pegar aqui, de açúcar. Vou misturar. Fica o tipo de uma pastinha que vamos passar sobre o nosso pão. Você vai levar para o forno pré-aquecido, pode ser 180 ou 200 graus, aí varia de forno para forno. Cada um conhece o seu. Então, vou pincelar e levo ao forno. O tempo de assar, pessoal, vai variar. Aí, em média, o meu ficou aqui uns 45 minutos, tá bom? Mas depende de forno para forno. Também, se você resolver fazer os pães menores, pode ser que demore menos tempo. Então, você tem que ficar de olho. Ele ficou douradinho, já tá ok, tá bom? Seguindo esse padrão de 180 a 200 graus. Não recomendo colocar o forno muito alto, porque vai assar por fora e pode ficar cru por dentro, tá? Ó, bem pinceladinho, para ficar bem gostoso, para ficar com aquela casquinha saborosa, o seu pão. Então vamos lá, vou levar ao forno e volto já para mostrar o resultado para vocês. Pão assado, olha que maravilha, pessoal. Tá assadinho aqui, eu só vou deixar ele dar uma leve esfriada. Vou tirar aqui da forma e mostrar para vocês o resultado final. Olha que pãozão. Pessoal, eu pesei, deu 2.500 e alguma coisinha, tá? Olha que pão enorme, tá? É para fazer, para família comer, dá para dividir para os parentes. Então é um pão de Natal mesmo, é um pão para compartilhar. Tá joia? Um pão aí para você compartilhar com a sua família. Super delicioso. E olha aqui, lindo que ele fica por dentro. Esse pão de Natal, tamanho família. Sensacional, né, pessoal? Lindo, lindo, saboroso. Quem gosta de frutas, canelas, aquele puxadinho de limão, assim longinho que você sente, é tudo de bom. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Como sempre, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!